Autenticidade assusta mais do que sofrimento conhecido. Bora, gente! Ó, botei até perfume pra estar nessa live com vocês. O cara tá me dando uns perfume árabe. Vocês não têm noção. Estão sentindo o cheiro aí? Sintam o cheiro daí. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autenticidade, assustar mais do que sofrimento conhecido. Tá? Vão entrando. Lembrando que essas lives não é para esse acompanhamento ao vivo, né? Não é nem nossa proposta. Quem está aqui quiser mandar alguma coisa, a gente sempre olha, tudo bem, mas não é sobre isso, mas é para questão de destrinchar aquilo que a gente vai trazendo pouco a pouco no Instagram, que a gente atende, que a gente está ali nos programas. Então, é uma forma de manter aqui sempre viva essa chama, tá? Com os assuntos que também está em pauta aqui do lado de cá. A gente vê que está uma demanda um pouco mais, que a gente precisa dar uma vazão. E elas vão para o YouTube, ficam salvas no Instagram, até segunda ordem, né? Vai que a gente muda isso. Mas no YouTube está sempre lá. Até para assistir ali, às vezes está no carro, alguma coisa assim, deixa a telinha de lado, vai assistindo. Então, isso é bom, tá? Lembrando também, quando passa no YouTube, gente, passa os banners por aqui. E aí, tá na descrição do YouTube todos os nossos acessos para atendimento individual com a gente, ou a entrada dos programas, e aqui também no link da bio. Bora falar de autenticidade, assustar mais do que sofrimento conhecido? Hoje nos stories eu abri o verbo, né? Estava abrindo o verbo ali, depois da caminhada com o Ricardo, e a gente estava conversando sobre, eu cantei a música, né? Aquela, uma só palavra que Deus mandar, vai fazer a minha vida mudar. E aí cantei, abri o verbo ali nos stories, assim, e me veio muito forte falar sobre essa identidade. E a autenticidade. E a gente vai conversar sobre isso aqui, principalmente o quanto nos custa não viver esse núcleo nosso nas relações, na família, no conjugal, tá? Então, eu quero trazer para cá a primeira coisa que muitas pessoas não permanecem no sofrimento porque elas gostam, gente. Porque elas querem, porque está ali num dia de sol embaixo do guarda-sol. Não. Permanecido ou permanecem porque o sofrimento ele é familiar. Então, primeira coisa de tudo é isso aí. Então, anota na tua via mental. Eu não estou em sofrimento porque quero. Não estou em sofrimento porque eu gosto disso. Não. É porque ele é muito mais familiar do que qualquer outro passo que eu vou precisar dar a partir de agora. Tá? Então, hoje em dia existe um discurso muito forte sobre ser autêntico, né? Ser quem eu sou, não me moldar, não viver para agradar, pode ver. Mas na prática não é bem assim, tá? Porque viver a própria autenticidade dentro das relações, que é o tópico dessa live, é o tópico do nosso perfil, tá? Pode gerar medo, culpa e até perda. E aí entra aquele negócio de Instagram, né? Tu não perde aquilo que tu não tem. Aquilo que tu não tinha. Obviamente, gente, mas a gente está aprofundando o tópico. Então, se tu perde algo, é porque aquilo já não pertencia mais ao teu novo movimento, ao teu novo papel, tua nova postura, nova posição. Então, ser autêntico não é apenas se expressar. Eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? É sustentar as consequências dessa expressão, que é muito diferente. E isso mexe com histórias profundas da gente, certo? Então, o que realmente é a autenticidade? Eu vou trazer um olharzinho aqui para a psicanálise, que para a psicanálise não existe um eu verdadeiro, tá? Pronto, esperando para ser ali liberado. Existe um eu que foi construído nas adaptações necessárias para sobreviver emocionalmente, tá? Então, o que acontece com a criança desde cedo? Ela aprende a como ser aceita. Vai revisitando tua história aí. Eu estou falando de maneira geral, estou falando contigo, mas vai revisitando as tuas questões. Porque eu sempre falo, me manda no direct a tua história, me manda no direct como essa live te tocou. Porque, gente, de nada adianta a gente estar aqui. Né? Isso é um papel que a gente precisa sempre conservar. E o nosso papel nesse Instagram é conservar essa humanidade. Mas volta para cá. Então, a criança aprende desde cedo a ser aceita, a como ser aceita, a como evitar conflito, como não perder amor e como ocupar um lugar seguro. A gente estava no quintal de casa sábado, o Ricardo acendeu ali aquele negócio, Pitfire?
É isso? É esse nome? Não sei se o cara tá aí, depois ele me corrige. Fire Pit. Falei errado. Eu falei o contrário. E aí, a gente estava ali e a gente começou com umas perguntas, né? E as perguntas foram assim. Qual foi o medo que tu conseguiu reconhecer, aprendeu com ele e hoje não tens mais? E cada um falou o seu. E veio, né, o medo de se sentir amado, não sentir amado, não sentir amada, o medo de ficar sozinho, o medo de fala. Cada um falou o seu medo. Porque é um medo real, gente. Todo mundo passa por isso e muitos vão passar até o final da vida. Então, como não perder esse amor? Como ocupar um lugar seguro? Então, a criança aprende desde cedo a se adaptar a esses ambientes, ok? Então, muitos comportamentos adultos de hoje não são escolhas conscientes. Tanto que a gente bate nesse perfil e vocês veem na internet alheia, né, se tornar consciente, sair do automático. É simplesmente por conta disso. Então, são formas antigas de proteção. Nossa, que a gente precisa trazer para cá, para trazer esse perceber. Então, se muitos comportamentos adultos não são escolhas conscientes, e a gente precisa entender que é uma forma antiga de proteção, ser autêntico não é simplesmente falar tudo o que eu penso. Eu não sei se tu chegou até aqui de uma maneira assim, cara, a autenticidade bateu em mim aqui, isso aqui eu estou precisando ouvir. Então, talvez uma das coisas que tu precisa ouvir hoje é que ser autêntico, ou enviar para alguém, né, mas a mensagem é sempre pra gente. Ser autêntico não é simplesmente falar tudo o que eu penso. É conseguir perceber o que em você é a reação antiga e o que é um posicionamento presente. E isso gera medo, gera transformação, isso gera movimento, que vai estar linkado aqui até o final. A gente vai ver que muitas vezes a gente está preso a não querer fazer esses movimentos. Por pertencer principalmente a identidades antigas, tá? Porque isso vai exigir de nós uma maturidade. Então, vamos voltar um pouquinho no assunto de sofrimento, mas vamos olhar agora o sofrimento como uma forma de pertencimento. A gente vai aprofundar um pouco mais essa palavra desse sofrimento e pertencimento, tá? Pensa aqui comigo. A gente vem de muitas histórias familiares, tá? E em muitas delas, sofrer foi uma forma de continuar pertencendo. Presta atenção aqui, que tem coisa aqui, tesouro, tem ouro aqui. Então, vamos citar algumas. Mulheres que aguentaram relações difíceis. Quantas da tua família tu pode catalogar aqui para nós? Me conta aí. Homens que silenciaram as emoções, porque o homem tem que ser forte desse estado, porque o homem não chora, porque o homem tal coisa, certo? Beleza. Filhos que assumiram responsabilidade precocemente. Então, o filho mais velho lá, a mãe morre, o pai falece, e aí, automaticamente, a vida exige esse lugar. Não é porque ele pediu, a vida exigiu. E pessoas que abriram mão de si para manter a unidade familiar, ou seja, através de mim, né, se eu ser quem eu sou de fato, exercendo aquilo que eu acredito que eu sou, eu posso perder essa unidade. Então, às vezes, por medo, vão para o sofrimento como uma forma de pertencer. E, trazendo o olhar da psicogenealogia aqui, a gente precisa fazer nossa história, gente. A gente precisa fazer nossa genealogia. Porque na genealogia a gente vai entender, vamos supor aqui, quantas pessoas que precisaram abrir mão, né, de si mesmo para manter a unidade familiar. Isso não começou nela já, começou antes. Por talvez ter impregnado biologicamente, epigeneticamente, de que pais, talvez, eles desuniram a família por irresponsabilidade. Certo? Então, muito cuidado com isso. Então, quando alguém tenta viver diferente, presta atenção que eu estou falando de pertencimento. Algo interno pode reagir. O que pode começar a vir? Culpa, medo de ser vista como egoísta, sensação de estar traindo a própria história. Então, permanecer em papéis desgastantes pode parecer mais seguro do que romper com certos padrões.
Vou repetir. Permanecer em papéis desgastante pode parecer mais seguro do que romper com certos padrões. Não porque a pessoa não queira mudar, mas porque mudar mexe com esses vínculos invisíveis já existentes. Tu quer me ver indignada é passar por gente que já tem uma influência digital, um peso naquilo que está falando, e vem trazendo de que tu não muda porque tu não quer. Tem diferença quando é o adulto que está ali respondendo com as suas ações e realmente precisa fazer um movimento de, cara, é comigo. Deu dessa frescura, deu desse mimimi. Agora, estamos falando de lealdades invisíveis aqui. E isso não se encaixa. Por isso que eu falo, vem pro lado de cá, vem para atendimento, para entender as tuas questões, não a do vizinho. A do vizinho pode servir de parâmetro para me dar uma luz, um olhar, mas não vai servir para mim. Tá bom? Então, não é porque a pessoa não quer mudar, mas porque mudar mexe com esses vínculos já existentes e não tem briga. Zero briga. Ao mesmo tempo, eu quero trazer um olhar aqui de que a autenticidade não é inconveniência de maneira permanente. Vamos trazer um olhar adulto aqui, né? Então, aqui existe um ponto importante de atenção que a gente precisa estar presente para ouvir. Nem toda reação impulsiva é autenticidade. Tá? Então, por exemplo, a gente vê aquela pessoa ali levantando bandeira e falando assim, nossa, sabe aquela pessoa de maneira posicionada, e tu fala assim, eu queria ser um pouco assim, como é que essa pessoa é assim, né? E aí tu, às vezes, adquire esse olhar como se fosse uma pessoa impulsiva. Ela não é. É uma pessoa que realmente veio levantar essa bandeira. Tá? Tem diferença. E talvez se tu fizer isso, vai se dar naquele impulso de raiva. Que a raiva tem até exercício, tem um tempo ali da raiva, ela ser essa reação impulsiva e compulsiva. Tá bom? Mas não vou entrar nisso aqui agora. Então, ao mesmo tempo que nem toda inconveniência é uma verdade emocional que aquela pessoa está vivendo. Vamos destrinchar isso aqui. Eu sou assim. Pode ser identidade, mas também pode ser defesa. Ser autêntico não é usar a própria história como justificativa para ferir. Quando alguém chega muito cru do lado de cá, as primeiras coisas, né, quando não é uma pessoa trabalhada, e quando já tem um recurso de linguagem, tá? Porque tem pessoas que não estão trabalhadas, mas têm um recurso de linguagem. Então, é um olhar cirúrgico para colocar cada qual no seu qual, ok? Profissional e ético. Mas o que eu quero trazer para cá é o seguinte, tem muitas pessoas que acabam usando a própria história familiar como justificativa para ferir. Gente, eu passei por um áudio esses dias, um áudio de um homem viralizando aí. Um homem falando assim, olha, eu não posso ficar nessa relação, porque assim, eu fui muito ferida emocionalmente, né? E aí eu tive mãe assim, um pai assim, e todas as minhas relações eram assim, então agora eu estou tentando me curar disso. E então eu só quero te falar que a nossa relação não vai ser assim, por causa que eu tenho feridas emocionais. Você não acredita que o cara falou isso em áudio? Não? Eu acho que até é forjado isso, não é possível. E então, olhando para nós, né, pegando essa brincadeira de fora, olhando para nós, a autenticidade não é usar a própria história como justificativa para ferir, para invadir, para desorganizar algumas relações, principalmente conjugal, principalmente familiar. Eu na postura de mãe, eu vou chegar lá, mas eu na postura de mãe, muitas vezes, né, não eu, Raquel, eu digo o indivíduo. Muitas vezes é que a gente quer falar assim, nossa, como eu fui rejeitada, agora eu te rejeito. Não, tem uma dor, tem uma ferida, mas calma lá, tá? Isso é um efeito inconsciente ainda, sim, automatizado, sim. Mas eu não estou falando desse setor, eu estou falando de pessoas que se utilizam desses recursos para realmente manifestar e justificar a sua dor. Ou a sua autenticidade. Então, ser autêntico é conseguir observar a própria ferida sem deixar que ela te conduza nas decisões, gente. Isso é uma autenticidade madura. Todo mundo hoje fala sobre autenticidade. Mas muitas vezes as pessoas não chegam nesse íntere. De que, eu preciso ser autêntico. Não, mas autêntico tem todas essas responsabilidades e consequências. Que exige dor, né?
exige não dor, mas conflito com dores familiares. Aí que eu quero chegar. Então, às vezes viver diferente vai te significar não repetir padrões, e isso não é, gente, bonito. É lindo de se escrever, de se falar, mas de viver é outra realidade. Existe fluidez, existe leveza, mas existe também um percurso desconhecido. Que pertencimento é essa dose de sobrevivência. Todos sobreviverão assim. E eu preciso sobreviver. Então, que caminho eu vou seguir? Tá? E aí, às vezes, viver diferente é não repetir padrões, mas também aprender novas formas de se relacionar. Porque essa autenticidade que a gente está trazendo aqui hoje é uma madura, né? Uma autenticidade madura, ela se constrói, ela não apenas se rompe, ela é construída. Então, uma coisa que eu quero deixar bem definido aqui, a identidade e a autenticidade, elas são a mesma coisa. Identidade e autenticidade, elas estão relacionadas, mas elas não são iguais. Então, vamos focar. A identidade, ela é formada ao longo da vida, ok? Então, ela inclui os meus valores pessoais, que eu vou aceitar em relações, que eu vou colocá-las ela na minha profissão, elas são inegociáveis, os meus valores são inegociáveis, só que eu não reconheço eles. Então, muitas vezes eu estou escolhendo, tomando decisões que eu nem sei por onde eu estou sendo guiada. Dessas esferas é os meus valores, tá? Crenças é uma segunda esfera, papéis, adaptações e experiências. Isso vai formando a minha identidade, a mais carnal, tá? Parte dessa identidade é verdadeira expressão e outra parte é resultado das estratégias para sobreviver emocionalmente. Ok? A autenticidade é um movimento de olhar para essa identidade e perceber o que ainda faz sentido. O que já foi necessário. E o que hoje pode ser ressignificado e transformado. Aí é a minha autenticidade diante dessa identidade, que é minha também. Então, nem tudo que tu chama de quem eu sou é essência. Algumas coisas são marcas da tua história. E isso tu precisa ter definido. E é isso que a gente trabalha do lado de cá. E nem toda mudança, gente, significa perder identidade. Também está muito jogado aí na internet. Porque às vezes significa apenas amadurecê-la, adultecê-la. Então, um olhar completamente diferente. E aí, eu quero chegar num lugar que a forma como a gente chega na família também influencia o modo como a gente se posiciona na vida. No Ela, o programa aqui que a gente acompanha as mulheres, ele tem uma programação de 8 encontros. Um desses encontros, a gente escaneia todo o nascimento e essa expressão de alma diante do olhar da Cabala judaica. Então, a profundidade disso dentro de identidade, sobrevivência, comportamento enraizado de uma criança de experiência infantil, da experiência da infância, e mais o olhar psicanalítico, é uma bomba. É uma bomba. Então, volta para cá. A forma como a gente chega na família, ela também influencia o modo como a gente se posiciona na vida. Então, os primeiros filhos, vamos colocar aqui um exemplo, eles podem sentir a necessidade de corresponder expectativas. Então, percebe, se tu é o filho 1 aí da tua família. Os filhos do meio, eles podem aprender a se adaptar para manter o equilíbrio familiar. Então, muitas vezes são aqueles filhos que, ficaram mais quietinho, contido, para que a harmonia fosse preservada. E os caçulas, como por exemplo, podem também buscar pertencimento através
de leveza, né, tudo muito leve, ou evitar o conflito. Aqui eu não entro nessa briga, aqui eu não brigo. Então, essas dinâmicas não determinam o nosso destino. Às vezes, inclusive, nenhuma história familiar determina o nosso destino. Só que enquanto a gente está com um véu cobrindo a realidade, a verdade, a gente não consegue acessar a verdade, bem redundante, né? Então, essas dinâmicas, elas não determinam um destino, mas elas ajudam a compreender padrões de comportamento. Familiar, histórico, cultural, necessidade de sobrevivência. Então, quando a gente reconhece isso, a pessoa, o indivíduo, acaba ganhando mais liberdade para escolher como quer se expressar. E aí, viver a própria identidade das relações, dentro das relações, pode começar a significar. Né? Então, que é quando a gente ultrapassa essa visão de, ok, eu entendi onde eu nasci, eu entendi como eu nasci, entendi o lugar que eu nasci, entendi o que eu ocupo, e inclusive entendi o que estava excluído, entendi o que estava não visto. Aí eu começo a fortalecer a minha própria identidade, né, descamando aquilo que não sou eu. E essa autenticidade, ela vai firmar essa identidade. Vai falar assim, ei, isso a gente precisou de expressão, isso a gente sobreviveu até aqui, agora a gente não precisa mais. Vamos por aqui. E, apesar disso, o mundo precisa dessa caminhada. O mundo precisa dessa ativação de posicionamento. Deixa eu ler aqui. Consegue falar sobre o filho primeiro, que desde sempre foi o primeiro? Até entender que um filho depois de um aborto, ou seja, na verdade é o segundo. Não sei se consegui explicar. Tá, eu acho que eu consegui pegar. Vou falar aqui a situação e tu me diz se eu estou errada ou estou certa em explanar o cenário, tá? Um filho 1 que sempre foi considerado como filho 1. Então ele é cobrado. Ele é identificado como um primeiro filho. Passa uns anos, né? Ela se reconhece um aborto, ou já era reconhecido, mas nem tanto. E acaba que esse filho 1 vira para o filho 2. Ele acaba virando filho 2, mas ele sempre foi. Tá? Acho que é isso. Eu vou continuar, só me diz se é. Se for, eu sigo nessa especificidade. Tá? E vou voltar aqui. Então, só para finalizar esse bloco de entendimento... Isso, tá, então eu vou falar. Só para finalizar esse bloco de entendimento, quando a gente reconhece esses lugares, que eu vou utilizar esse exemplo aqui, que vai ser lindo, a gente consegue perceber quem a gente é de fato e quem que a gente veio ser. E o peso, que eu sempre falo, que são pesos similares a uma pata de elefante no peito, ele acaba criando forma, porque aquilo que estava em oculto, aquilo que estava em segredo, acaba tirando o peso das nossas costas. Então, a mala que a gente está carregando, a gente descarrega que não é nossa. A gente agradece, porque se não fosse por isso, eu não teria o olhar para entender essa dor. E talvez levaria para a próxima geração. Né? Então, ó, eu vou dar o meu exemplo para ficar bem claro também, tá? Depois disso. Mas, ó, quando a gente é o filho 1, a gente é cobrado como aquela pessoa que precisa iniciar. Tá? Então, os pais, vamos supor que os pais ou a mãe, ela não sabe que teve um aborto. Então, o que ela entende é que existe um vão, um lugar ali, ela sente isso, tá no corpo, tá? Tá em escolhas, tá em tatuagem, tá em processos de informação no corpo, tá? O filho 1, ele também não sabe disso, mas ele sente como peso, como uma estrutura que tá ali levando ele para lugares para ele perceber, inclusive. Então, o filho 1, em tese, ele tem que ser cobrado pela vida como aquele que inicia as coisas, aquele que tem o fogo do impulso, aquele que vai fazer diferente, aquele que vai levar, né, essa energia de início. Ponto. Acabou. Meu filho 1 é assim. Né? O meu irmão mais velho é assim. Todos os filhos 1s, eles representam essa dose de início. Não tem briga, esse é o meu chamado. Quando tu é um filho 1, tu te sente bem nesse lugar. Agora, quando tu nunca foi, se os pais estão cobrando esse peso do filho 1, ele vai fazer por 2.
Muitas vezes. Ele vai fazer pelo filho 1, de uma maneira para agradar, para pertencer, para manter essa estrutura. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma dinâmica inconsciente do lugar dele, né? Que é a do filho 2, que é bem diferente a dinâmica. Então, visivelmente, essa pessoa, muitas vezes, o resultado dela vai ser muito cansativo, vai ser muito exaustivo. Ela não vai conseguir dar conta. Ela vai, talvez, entrar em processo de depressão muito mais rápido, tá? Do que, em tese, se olhar para o lado, vai começar a catalogar. Então, é como se a vida estivesse cobrando algo, uma postura que não é tua. E tu está ali entregando. E tentando sustentar. Quando essa informação chega, estou construindo aqui. Quando essa informação chega, chegou a informação. Isso precisa de um lugar. Então, falar mais sobre esse filho 1 é uma possibilidade. Ou então fazer um exercício para que aconteça esse entendimento mesmo. Ó. Um exercício, gente. O que é um exercício? Muitas vezes funciona para cada um diferente. Então, vamos lá. Talvez eu vou ter um retrato de família e esse filho 1 eu vou colocar ali um coração, um adesivo. Então tá o pai, a mãe, os filhos. E aí, os filhos tá ali representando um coração, o número 1. Eu, se sou a filha 2, eu já vou conseguir trazer consciência para o dia a dia. E aí eu vou conseguir, pouco a pouco, que essa dor e esse peso, ele se transforme no lugar desse 1. De agradecimento em formato de oração, né? Pode até ser. Ó, obrigada por isso. Obrigada por me trazido isso, mas até aqui eu sustentei, honro, e agora é comigo, agora é o meu número 2. Então aí tu começa a te identificar com o número 2, que é completamente uma energia diferente. É muito mais do feminino. E tem isso também, se tu é mulher e está no 1, tu também está sendo cobrada como esse fazer de força masculina. Eu vou abrir um parênteses aqui. Todos nós temos feminino e masculino. Então, esse negócio que tu vê na internet de energia masculina, porque eu preciso da energia masculina, eu estou muito mais energia feminina hoje. Ai, gente, dá um tempo. As dinâmicas são muito mais profundas e eu sei que tem gente que fala sobre isso que às vezes nem conhece. Deixa falar, mas, assim, é uma pessoa que fala de internet, que fala de Instagram, deixa a pessoa falar de Instagram e quando ela está nos devaneios dela, deixa ela viver. Normal, eu também tenho os meus cartões dele, deixa assim. Então, as energias, elas nos compõem. Principalmente dentro de maneira hormonal, cerebral, tá? Então, que aqui a gente aprofunda no eleva muito mais nas lateralidades também, mas volta para cá. Então, o número 2, ele vai se voltar para o que ele era. Então, precisa fazer qual passo? Tomou consciência, tem que ver se tomou entendimento. Entendimento é viver cada dia se reposicionando no 2 e fazendo um exercício que haja como uma espécie de, eu me libero e te libero, tá? O filho 3 precisa se reposicionar, geralmente quando a informação vem para quem precisa, a automatização disso acontece, tá? Se é uma família que é reunida, gosta de falar de tudo e sustenta a informação que vem de fora, é legal conversar. Olha, fiquei sabendo que teve um aborto antes de mim. E olha que interessante, eu sou a filha 2. E tu é o terceiro filho. Pronto, não precisa ser uma dinâmica terapêutica. Tá? Vai ser terapêutico, mas não vai ser uma dinâmica de terapia. Vamos colocar assim. Então, isso já vai trazendo informação. E o entendimento vai sendo criado. Então, aquela pessoa que recebe informação é como se ela também sustentasse aquilo de início. E fizesse novos movimentos. Então, particularmente, sem saber da história, superficialmente, vai se reposicionar automático, tá? Mas conversa que vai ser bom. Acho que eu consegui responder. Então, gente, me diz aí se ficou bom, tá? Se ficou bom para os teus ouvidos e para a tua dinâmica familiar, senão eu avanço mais um pouquinho. Então, gente, quando a gente reconhece isso, que foi usado lindamente para a gente conversar um pouco sobre isso, é como se eu tivesse uma liberdade para escolher como eu quero me expressar. É filho 2, é filho 3, como? Só que esse é o início da vida. Isso é o início de passo a passo, de falar assim, cara, eu tinha um peso aqui. Eu tinha um peso aqui e eu não tinha me dado por conta. Vou dar o meu exemplo, gente. Eu sou gemelar. E eu não sabia até então. Então, o vazio que eu senti era a busca dessa gemelaridade. Tanto que quando eu
trabalhava com a parte jurídica, eu queria porque queria fazer um divórcio humanizado. Que as pessoas lidassem com a dor do rompimento. Olha a simbologia que tem nisso. Vamos abrir a cabeça aqui, gente. Olha a dor que tem isso. Eu falo isso muito no Elevam, porque precisa de um entendimento maior para avançar nisso daí, tá? Então, lembra que eu falo aqui sobre as profissões? Quem nos acompanha sabe. Eu falo aqui das profissões. Desses levantamentos de bandeira, isso fala sobre história. E isso, indicialmente, falava sobre esse início de história, que era a dor do rompimento. Então, eu não queria me livrar daquilo, né? Porque eu queria, era uma dor que estava ali, só que aquilo nem me preenchia. Eu já queria outros movimentos. E aí eu, identifiquei essa dor, né, com profissional, e ela cessa, porque aquilo ali não pertence mais à tua identidade. A tua identidade não está mais sendo moldada à luz da tua dor, né? Ou melhor, tu pode usar a dor como potência, e não como essa parte tua consciente sem acesso. Então, o medo real de viver diferente, a gente vai entrar nisso agora, tanto sistêmico como espiritual. Então, a gente veio a parte comportamental, a parte da psicanálise, a parte da psicogenealogia. Agora a gente vai entrar em outra seara para encerrar, tá? Então, viver a própria identidade dentro das relações pode significar mudar a dinâmica antiga, frustrar expectativas também, tanto a minha quanto a dos outros, ser visto como diferente, e isso incomoda, gente, isso dói. Perder papéis que garantiam pertencimento. Eu vou trazer um exemplo aqui de algumas pessoas que a gente já passou, já atendeu. Quantas mães não são quem elas precisam ser dentro do sistema familiar, porque elas estão vinculadas a uma dor materna de falar assim, a minha mãe, ela entregava uma irresponsabilidade em levantar a bandeira de quem ela é. E agora eu me calo, eu me fecho, porque eu preciso pelo menos manter esse papel de mãe. Gente, eu falei de nossos stories da manhã, com bonezinho de caminhada, né, de uma maneira muito mais solta e frouxa. Falando assim, qual é a contabilidade lá no final das contas? Se tu somar ou subtrair, o que vai dar de conta? Qual é o custo que tu está entregando de não olhar para essa dor e realmente ser a mãe com a identidade e autenticidade que tu precisa ser? Que os teus filhos estão precisando ser. Eu estou falando aqui com mães, mas também é a mesma entrega para pais. É a mesma forma de pensar. Entende? Então eu preciso olhar para essa dor para eu me entregar com presença, porque o meu filho não precisa dessa personalidade de dor. Ele precisa da mãe que precisa ser entregue. Então por isso que muitas vezes, muitas pessoas permanecem em sofrimento conhecido, porque isso exige uma dinâmica de energia cerebral até, né? E também rompendo o padrão, de uma maneira que tu precisa ali estar muito presente. E precisa de acompanhamento. E no caso da família perder um filho, e a família dá o mesmo nome da criança falecida. Que caminho percorrer para diminuir o sofrimento percebido nessa carga herdada? Vai depender, vou falar aqui com o coração, tá? Vai depender muito, e com entendimento. Vai depender muito de como é a dinâmica familiar. Então, por exemplo, perdemos um filho. E aí nasce o segundo. Né? Nasce o segundo e eu dou o nome dessa criança falecida. Obviamente que essa criança ela vai carregar dores por lealdade desse filho. Ok? Já está aqui na pergunta. Então, desse filho que faleceu, essas dores de... Já vou aqui tabelar algumas dores, tá, gente? Então, de maneira superficial. Cada caso é um caso, a gente não é receita de bolo, eu sempre respeito muito isso. Então, aquela criança, provavelmente, ela vai estar com aquela sensação no corpo de que precisa fazer tudo correndo. De que precisa fazer tudo... O vazio existencial ela vai enfrentar, porque ela não vai se identificar com a vida dela, mas identificar com essa perda gestacional que ocorreu, principalmente pelo mandato de nome. Então, o mandato de nome, ele é muito importante aqui. De, primeiro, trazer luz a esse nome. Bom, o lado de cá, a gente repercute em todo o nome, em todas as letras hebraicas, para entender o que tem ali de padrão inconsciente, certo? Mas, ao mesmo tempo,
Se a gente está falando de pessoas que talvez não vão fazer esse movimento, o mínimo é dar um Google no nome e falar assim, o que gera esse nome? Tá? Então, o que gera esse nome? Esse nome gera luz, esse nome gera florescer, esse nome gera o quê? Então, vamos dar um Google. Esse aí é a parte mais básica que todos nós fazemos. Nesse sentido, pode-se caminhar, né, para um sistema de... Eu estou utilizando a potência desse nome, essa iluminação, para que haja um novo entendimento de sair desse sofrimento e gerar iluminação ao todo. Tá? Gerar entendimento. Agora, vai ter dores envolvidas que, quem sabe, precisa estar atento. Né? Porque, como essa criança faleceu? Foi um aborto espontâneo? Foi como? Em quais condições? Tudo vai depender da história. E aí, dependendo dessa morte, desse aborto, essa criança que vive e recebe o mesmo nome, ela vai carregar essas dores invisíveis aqui também. Isso é uma dinâmica espiritual, isso é uma dinâmica sistêmica. Então, por lealdade a essa criança, eu vou estar aqui repercutindo. Então, eu dividi isso em 2 blocos. O que eu posso fazer com as informações que eu tenho através da família e o que eu preciso estar atento às dores dessa criança que recebeu o mesmo nome. Então, eu preciso estar atento para colocar ela numa jornada que, se ela recebeu isso, é que ela sustenta. Ok? Ela sustenta. Mas ela precisa de conhecimento e entendimento. Então, a maior fonte é entregar entendimento informacional à medida do possível. Ir compreender esses padrões que estão ali atrás. E entender por que essa criança carrega o nome. E a história não começou nela. Começou 2 gerações antes. Certeza. Então, entende que eu separei em 3 blocos? Então, o exercício da família como um todo, o exercício da responsabilidade e o exercício do que é da pessoa que está ali demandando, já iniciando esse mandato. Acho que eu consegui também chegar. Depois me diz aí. Então, voltando para cá, bem rápido, né? Por isso, gente, muitas pessoas vão permanecendo em sofrimento conhecido. Então, por quê? Porque é previsível, tá? É reconhecido pelo sistema, ou seja, a gente sobreviveu até agora. E não exige uma reorganização profunda. Olha só o que eu trouxe para cá. Olha só que a gente conversou aqui sobre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Olha a dinâmica que tem aqui. Entendeu? Então imagina, olha o tudo que tem que olhar, mas ao mesmo tempo é uma liberdade. Então temos que olhar para as 2 gerações anteriores, para essas várias explicações? Tem. Porque assim, ó, nada do agora, ele aconteceu apenas nessa medida. Então, vamos usar o mesmo exemplo. Eu tenho um filho, esse filho falece, acontece um aborto, tá? Então, ele sai da matéria, mas ele tem um lugar ali. Que isso está de acordo com tudo que a gente olhou aqui. Então, o lugar de nascimento, a expressão de vida, vai falar como essa maneira que a gente chega no mundo, vai dizer também. Só que, olha só, a maneira como a gente chega no mundo também vai repercutir do porquê que a gente chegou assim. Então, se eu tenho aqui um lugar de filho 1, vamos colocar o mesmo exemplo, vamos usar o mesmo exemplo, vamos encaixotar tudo aqui como se fossem as mesmas coisas, talvez não seja. Esse filho 1, esse é o filho 2. Cada um tem a sua dinâmica, cada um tem a sua ferramenta. Esse aqui era um copo e esse aqui era um grampeador, tá? Exemplo bem nada a ver. Então, esse aqui sofreu um aborto, esse aqui vai carregar dimensões de dores, de conflitos, de resultado. O resultado, às vezes, é muito nítido por nós, né? Só que tem que criar entendimento dessa dor aqui. Por quê? Porque eu tenho pais, eu tenho um sistema que está falando, ei, tu precisa vir com tu precisa dar certo. Tu precisa levar a família aí nas costas. Tu precisa sobreviver. Tu precisa viver. E aí começa uma repercussão de 1 de 2, ok? Vamos supor que esse 1 tinha o nome de, sei lá, Rafaela. Vamos botar aqui. Rafaela. Rafaela está aqui o nome. Teve um aborto. Então, ou seja, teve um movimento de morte precoce. E essa aqui se chama Rafaela. Então, todos os mandatos daqui já vieram daqui de trás. Já vieram de sistema geracional antes que o sistema falava assim, a gente precisa disso. Certo? Nessa data, nesse esquema, com esse nome. Então, essas dores, elas vão ser revisitadas aqui e através do nome. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Né? Que é uma caminhada, não é feito de pílula mágica. Né?
Entendi para que eu venho com esse nome, entendi os mandatos, entendi tudo, entendi inclusive a dor que eu carrego. Entendi o dar certo, entendi várias dinâmicas da minha vida. Mas é porque não começou aqui nessa estrutura. Já começou antes. Então, possivelmente, filhos não podiam sobreviver. Se era uma menina, por que filhas meninas não sobrevivem? Porque talvez mães morreram no parto. Então, existe um efeito biológico de sobrevivência. Existe um efeito que essa família sobrevive assim. Então, se existe essa sobrevivência, eu vou reviver isso, eu vou vir com outras dinâmicas para que isso seja olhado. Tá? Então, acontece antes? Sim. A resposta para, a partir de agora, eu falar assim, escolho diferente, está aqui, para usar isso como herança e ativar o que é. Não todas as suas partes que é. Tá bom? Vamos voltar para cá só para finalizar. Então, já vou ler aqui, peraí. Então, gente, só para finalizar, a parte de autenticidade. A autenticidade espiritual, né, ela não é um isolamento. É a coerência entre o que se percebe internamente e o modo como se vive externamente. Olha a dinâmica que a gente está construindo aqui, que eu adorei, tá? E isso pede essa coragem emocional de, inclusive, mandando mensagem. Tá, cara, o que eu faço com isso? E essa fome, essa sede, essa liberação já acontecendo. Então, peraí, eu vou ler. E por onde começar essa caminhada de conscientização em um adulto que é totalmente leigo no assunto? Óbvio que tem que vir pro lado de cá. Vem pra cá. Eu acho que assim, ó. Se é um adulto leigo que quer conhecer, é um passo, tá? Então, essa pessoa, ela ir entendendo através de leitura, através de grupo, através de através de um grupo maior, gente, na minha opinião, é sempre bom. Porque assim, ó, existe adulto e adulto. Vamos colocar assim, tu tá me perguntando aqui, a gente tá conversando, batendo mó papo, tá? Já és uma adulta consciente. Então, se a gente fizer um atendimento e um acompanhamento, é como se realmente tu tivesse fome e sede disso, ok? Mas provavelmente a gente não está falando de ti. Então, esse adulto, ele não tem entendimento, ele não é consciente. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um grupo. Para que as outras pessoas se conversando, aquele entendimento, ele não seja diretamente para ele. Porque isso é uma invasão. Se essa pessoa, ela precisa tomar essa consciência individual e ela não está predisposta, é uma invasão. E a gente tem que aceitar isso. Lembra que a gente às vezes fala assim, mas a pessoa não quer se conhecer. Mas a pessoa não quer fazer isso. Gente, isso é erro da nossa parte. Porque às vezes tem dinâmicas de resistência. Claro que a gente está aqui para vencê-las, né? Para ultrapassá-las, mas com responsabilidade. E cada qual no seu qual, cada tempo no seu tempo. Então, se eu puder te sugestionar, tá? Primeiro puxando para minha brasa. Entrar no Eleven. O Eleven vai abrir agora em outubro, a gente estava até pensando em fazer a segunda turma. Por quê? Porque mais do que ali 20 pessoas sendo conduzidas na mesma vertente, pontualmente em cada tema. E esse tema vai chegar. Ele vai chegar. Profissão, dinheiro, relacionamento, amor, lugar na família, tudo sendo revisitado mês a mês, pouco a pouco, e muito, são estruturas que são válidas. Primeira coisa. Segunda coisa, um acompanhamento estratégico. Se é uma pessoa um pouquinho mais, eu quero me olhar, eu quero me ver. Do lado de cá eu tenho ela. O ela, tu precisa estar passando numa dor de alma. Porque a gente vai olhar a parte de comportamento, a parte cerebral, a parte da criança, a parte da história, e a gente vai começar a tirar as capas escuras que não te pertencem, mas que elas foram tua história, mas falando assim, epa, isso aqui não é meu destino, não. Então, quem eu sou? E a gente vai construindo o dia do teu nascimento, o que isso simboliza, quem tu és como identidade e a tua alma, o que ela veio aqui manifestar. Então, é algo surreal. E atendimento individual. Agora, Raquel, não quero nada disso para agora. Não tem problema, estou sendo usada para algo. Livro. Compra um livro, entrega um livro. E aí a pessoa vai conversar, a pessoa vai começar, não, isso aqui é interessante, isso aqui, manda um vídeo.
Manda uma foto, manda um carrossel, manda um Instagram, e a pessoa vai começar a se identificar com aquela fala, porque é frequencial. Aquilo que o inconsciente precisa já botar para fora, a pessoa ela vai ser usada naquele momento através daquele vídeo ou daquele, seja o que for. Então, gente, vou usar aqui a pergunta, né? Mas para um todo. Respeitar aquilo que precisa chegar no outro. Então, quando eu respeito isso, né, de eu estou sendo usada, é através de mim que eu vou entregar isso para aquela pessoa, para que ela veja além. Então, utilize os recursos que talvez ela goste. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam da minha fala. Que eu sou talvez muito ou estratégica na fala, ou eu uso recursos de emocional, mas é o meu jeito, eu não uso recurso nenhum, é o meu jeito. E eu trabalho cada vez mais para ser. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta mais da fala do Ricardo, mais incisiva, mais posicionada. E olha que eu sou também, hein? Só que são posturas diferentes. Então, o que essa pessoa gostaria de ouvir e como isso brotaria nela? É uma possibilidade. Então, assim, puxando para nós, eleva. Sem dúvida. Uma pessoa leiga, eleva. Porque a gente vai da leiga até, gente, quem já tem formação, e inclusive terapeuta. Então, por quê? Porque a gente olha o ser. O rótulo, tu pode ser do direito, pode ser médico, tu pode ser... Tanto faz. Tu tá ali recebendo como aprendiz leigo ou com as tuas capacidades conscientes, né? Neurais e tudo que tu adquiriu. Que não interessa. Interessa quem tu é. Então, tu pode ser a profissão que tu for, pode ser o que tu te cataloga. Chegou ali, a gente vai fazer o exercício de voltar para si. Pouco a pouco. Né? 11 encontros para isso. Gente, é bastante coisa. Tá? Então, espero que eu tenha respondido à altura que tu mereces. Gente, é isso. Vamos embora. Próxima live é com o Ricardo no sábado. Quarta-feira é comigo. Vou colocar nos stories o tema. E te convido para entrar no Hub do Viva. Tá? Vou deixar aqui o convite. O Hub do Viva está lá no link da bio. É o primeiro. Esse Hub do Viva, tu não entra nos programas, não entra nos grupos. Merece. Não entra nos grupos, mas fica ali para qualquer movimento que a gente faça. Então, às vezes, por enquanto é só aviso, mas às vezes eu quero compartilhar alguma coisa, coloco ali, vem para perto, tá bom? Beijo nosso e eu que agradeço. Beijo, gente. Até quarta que vem e a gente segue aí. Manda depois no direct como é que foi ouvir, como é que foi essa estrutura e o que te abriu de olhar. E a gente vai ali fazendo uma condução bem bonita, tá bom? Porque a resposta já está aí em vocês, em cada um. Beijo.